Aleluia. Você tem a sua Bíblia, abre no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 1 ao 3, onde o Senhor liberou a sua palavra ao profeta Jeremias, uma palavra de amor, uma palavra de cuidado e de interesse pela família. A Escritura diz assim, Jeremias 31, versículo 1, isso. A gente teve um probleminha técnico com o telão aqui do meio, graças a Deus temos ali os reservas. Obrigado, queridos, pelo trabalho. Agora eu estou lembrando aqui, eu não vou parabenizar vocês não, eu parabenizei semana passada, já deu B.O. Estão ralando pouco. Estou brincando. Jeremias 31, versículo 1 ao 3. Eu acredito que a maioria das referências eu estou lendo na versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada, né? A Escritura tem as suas atualizações, porque a língua, nossa língua, ela vai se atualizando, né? Todas as línguas. Diz assim a Escritura: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel. E não só serei o Deus das famílias, mas as famílias serão. Se serão, é porque ainda não eram. Elas precisariam passar por esse processo de conhecimento e de entrega ao Senhor. Mas o versículo está dizendo do interesse de Deus, de ser o Deus de todas as famílias. E o tema hoje é: Jesus quer ser o Deus da sua família. Jesus quer ser não só o seu Deus, mas o Deus da sua família. E elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, verso 2. O povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel, mesmo quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jesus quer ser o Deus da sua família, porque Ele te ama, e ama cada um dos membros da sua família. Até aqueles mais chatos, até aqueles mais brigões, até os mais faladores. A verdade é que Jesus ama as pessoas, e Ele está dizendo, versículo 3, porque eu amo, eu vou fazer algo a respeito. Porque eu amo, eu quero te atrair. Jesus quer ser o Deus de todas as famílias, de todas as pessoas. Jesus nos ama. E se você falar hoje em dia, como essa palavra de amor, ela se espalhou por toda a terra, principalmente na nossa cultura, no nosso país, é difícil você falar para uma pessoa que Jesus a ama e ela dizer: eu não sabia. Nós temos, e glória a Deus pela propagação do Evangelho, vivemos em um país que as pessoas têm essa consciência. Contudo, mesmo sabendo do amor de Jesus, você fala para a pessoa que Jesus a ama, porque você entende que ela precisa transformar de vida, que ela precisa mudar, que ela precisa conhecer a Deus. E a resposta para ela, muitas vezes, suficiente é: eu sei do amor de Jesus. E parece que falar que Jesus ama se tornou insuficiente para algumas pessoas, né? Já foi um tempo onde você fala, Jesus te ama, e aquilo dá um clique na pessoa, e a pessoa está aberta para ouvir, como assim? Me fala mais.
detalhe mais a respeito disso. Mas hoje parece que se tornou um jargão, parece que se tornou uma realidade comum que as pessoas dizem, assim como Deus te abençoe, e a pessoa fala amém, e muitas vezes depois declara nem acreditar em Deus ainda. Agora, com esse amor, o versículo também está dizendo, porque eu te amei, é na N-A-A, quem está lá na projeção? Não tem? Então vê se tem só A, talvez seja, também não. Então vê aí, acompanha a leitura aí, acho uma mais aproximada. A NVI é bem diferente dessa. E ele diz, porque eu te amei, com benignidade eu te atraí. Sabe, talvez hoje você está me ouvindo e você tem consciência que Deus te ama, mas você está distante de Deus. E no desenrolar dessa mensagem, ao longo desses versículos que eu quero compartilhar com você hoje, eu quero que você abra o seu coração para essa consciência, que Deus não só ama, não só fez, como Ele continua fazendo algo para atrair os corações a Ele. Jesus quer ser o Deus das famílias, porque Ele ama. Ok, pronto, porque Ele ama, Ele é o Deus de todas as famílias já? Não, tem famílias que não se entregaram ao Senhor. Então, porque Ele ama, Ele está dizendo, eu vou fazer algo a respeito. E porque eu amo a sua família, eu quero atrair a cada um de vocês, eu quero atrair a sua família. Como Deus atrai as famílias, as pessoas, os corações? Ele diz, com benignidade, fazendo o bem, demonstrando cuidado, demonstrando zelo, demonstrando proteção, demonstrando o meu amor. Eu te amo e quero ser o Deus da sua família. Eu te amo e quero que a sua família me tenha como seu Deus, seja o meu povo. Eu te amo e estou te vendo distante, e eu quero atrair você, eu quero trazer você para perto. E como Deus vai fazer isso? Mesmo quando as pessoas estão distantes, longe, não sendo ainda povo de Deus, ainda assim, Ele vai demonstrando o seu cuidado, Ele vai demonstrando o seu zelo, Ele vai demonstrando a sua preocupação. Às vezes as pessoas pensam, aquele fulano não é de Deus, então Deus não faz nada na vida dele. Não, Ele faz. E por que Ele faz? Porque Ele é bom e porque Ele ama. Enquanto nós dissermos para as pessoas, se você não for de Deus, não tem nada na sua vida de bom, Deus não fez nada na sua vida, isso não condiz com a realidade das pessoas, porque as pessoas olham para as suas vidas, há exceções, as pessoas olham para as suas vidas e elas conseguem ver bondade e cuidado de Deus. Então, ao invés de dizer, Deus não te vê, Deus não te enxerga, Deus não se importa com você, não, muito pelo contrário, as pessoas precisam saber, esse Deus te ama tanto, que ainda que você não deixou Ele estar na posição de Deus na sua vida, ainda que você não se tornou, não decidiu ser dele, se entregar a Ele, ainda assim Ele continua fazendo o bem e cuidando de cada membro da família. Por quê? Porque Ele quer que em algum momento a família enxergue e seja atraída pelo amor do Senhor, pelo cuidado dEle. Você pode aplaudir o maravilhoso Deus que cuida de nós. Sabe, nós temos relacionamentos nas nossas vidas. Algumas pessoas têm mais relacionamentos, são mais sociáveis, outras pessoas têm menos relacionamentos. A verdade é que de uma forma consciente ou inconsciente, nós temos alguns padrões que nos serve de régua sobre quanto a quem nós vamos nos relacionar. Existem
existem caprichos, existem preferências diferentes em cada uma das pessoas. Por isso, umas pessoas são atraídas por pessoas que você jamais teria um relacionamento. Nós que somos cristãos, né, nós consideramos bastante as pessoas que nós vamos nos relacionar. Nós consideramos bastante as pessoas que nós vamos ser atraídos, baseado nos valores que elas têm, baseado, e agora não só os cristãos, mas em geral, baseados nos cuidados que essas pessoas demonstram por nós. Nós usamos como bases para abrir o nosso coração e ser conquistado por pessoas através das ajudas que nós recebemos dela, do colo, do afeto, da empatia, da atenção que as pessoas nos dão quando nós estamos falando, do respeito das pessoas quando nós pensamos diferente. As pessoas que você relaciona na sua vida, as pessoas que te atraíram, as pessoas que te conquistaram, elas chegaram neste lugar por nossa permissão, por sua permissão. A pessoa que lembra de nós, né? A pessoa que nos presenteia, a pessoa que nos ajuda em oração, na busca de um milagre, a pessoa que se alegra quando nós estamos felizes. São formas que nós somos conquistados pelas pessoas, e sendo conquistados por elas, nós somos naturalmente atraídos, nós queremos estar perto de quem nos faz bem. E se nós somos conquistados e atraídos assim pelas pessoas, se são essas coisas que nos conquistam, que nos atraem, entendemos que isso faz parte da natureza humana, e Deus, sendo o nosso Criador, compreende isso, e quer conquistar você, da mesma forma, dentro da mesma linguagem, que outras pessoas te conquistam. Então, se um bom momento de conversa, alegrias, né, ou socorros, ou presença contínua, é isso que atrai, conquista você, para você manter um relacionamento, porque Jesus quer ser o Deus das famílias, quer ser o Deus da sua vida. Ele vai continuar trabalhando na sua vida, Ele vai continuar trabalhando em nós, para que esse relacionamento seja iniciado e mantido. Jesus quer te atrair para perto. Se você ama a Deus, mas está longe, este amor está incompleto. Deus ama, e porque Ele ama, Ele quer estar perto, Ele quer atrair. Se você ama a Deus, vale lembrar que esse desejo de estar perto, de estar na presença de Deus, ele deve ser recíproco, ele deve ser como o do Senhor. Você está me entendendo, sim ou não? O amor, ele é um começo. O amor, ele supera todas as coisas, mas quando nós somos imaturos, emocionais, quando nós somos muitas vezes espirituosos ou religiosos, nós queremos nos esconder atrás de um estado de convencimento de que amamos a Deus e que Deus nos ama, então está tudo bem. Mas o amor, ele é um início, ele é uma base. E agora, porque Ele está presente, outros passos seguirão. Só o amor, preste muita atenção,
eu vou te mostrar isso nas Escrituras. Só o amor não vai sustentar a sua família. Quem ama a sua família aí? Levanta a sua mão. Quem ama o seu casamento? Quem ama os filhos, os pais? Só o amor não é o suficiente para manter unida uma família que se ama. Só o amor não é suficiente para manter unido um casal que se ama. Não é difícil você encontrar pessoas que terminaram os seus relacionamentos e perguntar para ela: escute, você está terminando o relacionamento, ou terminou? E a pessoa diz: sim, nós terminamos. Por que não amava mais? Não, eu o amava. Se você pergunta para o ex-marido, ele vai dizer: eu a amava. Mas se vocês a amavam, então por que houve o rompimento? O amor, ele não é suficiente para sustentar os relacionamentos. Outros passos precisam ser dados. No livro de Provérbios, capítulo 4, nós vemos, a partir do versículo 3, nós vemos aqui um conselho paterno, e entendemos esse conselho como vindo do Senhor. Um conselho paterno, um conselho de Deus para as famílias. E você vai ver que o amor, ele está presente, a família está unida. Eu era filho, na companhia do meu pai, e único diante da minha mãe. Está falando do primogênito. Filho primogênito. É inquestionável a admiração, a responsabilidade, o amor, o carinho, a felicidade, a alegria de uma mãe em segurar no seu colo o seu primeiro filho, em ver o seu primeiro filho crescendo. E um pai é um pai presente, porque nós vamos ver nos próximos versículos os conselhos do pai. O filho é um filho que ouve, que aprende, que tem relacionamento, ele está ouvindo os conselhos do pai. O amor está presente, a família está unida. Agora, olha o que o versículo 4 vai continuar dizendo. Ele diz assim: e esse meu pai, o conselho dele, ele me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Olha as palavras agora, verso 5. Adquire sabedoria. Estamos unidos, somos uma família, nos amamos. Filho, conselho de um pai que adquiriu e é sábio, adquira sabedoria. Não apenas sabedoria, adquira inteligência. Outras traduções vão chamar essa inteligência, e eu prefiro a tradução que diz entendimento. Adquira entendimento, adquira inteligência, adquira sabedoria. Não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Vai seguindo, versos 6 e 7. Não abandonas, e ela te guardará. Ama a sabedoria, e ela te protegerá. O pai está dando conselho para o filho, está ensinando como a família está guardada, como a família está protegida. A base é o amor, mas o que está guardando, o que está protegendo é a sabedoria e o entendimento, a boa percepção, a boa análise e prática das coisas. Verso 7, ele diz: a sabedoria é a coisa principal. Um pai que ama a família não está dizendo para o seu filho: olha, é o seguinte, só vamos nos amar e está tudo certo, e o amor é a coisa principal, e não se preocupe com mais nada. O amor é inquestionável, mas ele está dizendo: o amor você já tem, filho. O amor você já experimentou. Você está vendo o amor na nossa casa, você está vivendo em amor. Mas existe algo que você vai precisar buscar, que é a sabedoria. Existe algo que você vai precisar empregar tudo o que você possui para adquirir entendimento. Porque as famílias que se amam brigam tanto, lutam tanto umas com as outras. Porque as pessoas que amam a Deus vivem distante. Porque as pessoas que amam a igreja, amam o povo de Deus, muitas vezes decidem se isolar. Porque o amor é base, o amor está presente, mas para o bom sucesso, para o bom crescimento, para o bom avanço e para a preservação da aliança e da unidade,
exige-se mais, exige sabedoria. E eu preciso adquirir sabedoria, empregar o que possuo para poder adquirir entendimento. Sabedoria é você saber aplicar na prática, é você colocar em prática aquilo que você sabe, aquilo que você entende, aquilo que lhe foi revelado, aquilo que você percebeu, aquilo que para você tem como regra de fé, de prática de vida. A sabedoria é a execução, é a prática do entendimento. O entendimento que é necessário para que você tenha sabedoria, ele precisa de empenho, ele precisa de investimento, ele precisa de dedicação. Para você ter bom entendimento de como você manter a família, como você manter os negócios, como você manter a sua vida social, uma vida com Deus, o amor não é suficiente, você precisa colocar o amor em prática. E sabedoria é a prática de tudo aquilo que você entende na sua vida em amor. Você está me acompanhando? Dá um glória a Deus bem forte. Por isso é tão importante, a Elis mencionou aqui, né, sobre o congresso de casais. Por isso é tão importante você investir no seu casamento. Emprega tudo que você possui na aquisição de entendimento. Você aprender novas coisas, ter novas revelações, novos ensinos para você poder sustentar a sua família e o seu casamento. Ah, pastor, mas eu já sei. Eu não preciso, eu já aprendi, eu já sei, pastor. Meu problema não é isso, eu sei o que eu preciso fazer. Mas não consigo, o que te falta é sabedoria, que é colocar em prática aquilo que você sabe. E você quer uma família sustentada, unida, a família que Deus quer ser o Deus, a família que Ele quer atrair, ela vive dentro desse tripé: amor, sabedoria e entendimento. Amor, sabedoria e entendimento. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, a sua família, a sua vida cheia de amor, cheia de sabedoria, cheia de entendimento, cheia da prática da palavra de Deus, e o Senhor sobre ela protegendo e guardando com todo o céu a seu favor. Dá um aplauso a Ele bem forte. Então eu estou falando sobre os passos que nós precisamos dar para poder preencher o amor que dizemos que temos. Quando nós olhamos para 2 Coríntios 5,14, que fala sobre o amor de Jesus, ele diz que o amor de Deus pela nossa vida é um amor que nos constrange, é um amor que mexe com a gente. E por que esse amor mexe com a gente? Quando esse amor mexe com a gente? Esse amor mexe com a gente quando nós olhamos o passo que Deus deu, a demonstração de benignidade em direção às famílias, para atrair as famílias a Ele, a sua morte na cruz. Quando você olha para a cruz, esse passo, essa ação de amor, se você tem entendimento do que Jesus fez por você, pela sua família, se você tem entendimento que essa foi a maior demonstração de amor existente, esse amor te constrange. Olha o que Ele fez por mim. Esse amor, esse passo, ele te toca, ele te envolve. Por que quando você olha para a cruz, lembra da cruz, ou pensa em Jesus, você que teme a Deus tem esse momento, esse sentimento, esse clique diferente, essa sensação diferente? Por que quando nós paramos para olhar e falar da cruz e do amor do Senhor, por que parece que tudo muda? A Escritura diz que é o Espírito Santo quem convence o homem. É Ele quem traz revelações aos corações do homem. E o que Ele está fazendo, nos dando entendimento do que Jesus fez na cruz, o que Ele está fazendo é nos atraindo. Deus te trouxe aqui nessa noite para te atrair até Ele. Olha só o que acontece em João 12:32. Ele diz assim, Jesus está dizendo, João 12:32, quando for levantado,
quando eu for levantado, quando eu for pendurado no madeiro, porque eu amo, eu vou dar esse passo de bondade, e o objetivo é atrair todos a mim. Todas as vezes que você olhar para a cruz, a partir dessa noite, em nome de Jesus, eu quero colocar essa palavra no seu coração. Você vai olhar para a cruz e você vai dizer: Jesus está querendo me atrair a Ele. Todas as vezes que você lembrar, cantar sobre a cruz, orar, ler sobre a cruz, você vai lembrar dessa palavra: Jesus está querendo me atrair. Dá um aplauso para Ele, porque em amor Ele nos atrai. Agora, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, também vai nos mostrar que o amor de Deus não é suficiente para todas as pessoas, a benignidade de Deus não é suficiente para todas as pessoas, o constrangimento e amor não é suficiente para todas as pessoas, os passos, os cuidados de Deus não é suficiente para atrair todas as pessoas. Ele diz, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para atrair, para aproximar, mas os corações estavam fechados. Contudo, verso 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nem todos respondem ao atrair de Deus. Nem todos se aproximam de Deus quando Ele os chama, quando Ele os convida, quando Ele os constrange. Mas existem aqueles que recebem, existem aqueles que respondem, existem aqueles que são atraídos e caminham em direção a Deus. E Ele diz que é para essas pessoas, a esses que recebem o seu amor e o seu cuidado, que respondem, que deixam-se atrair, Ele diz, é para esses que Deus dá poder de ser diferente. Você precisa de transformação na sua vida, precisa de transformação na sua família. Existe um lugar onde há poder para que você e a sua família seja diferente. E este poder é aos pés da cruz. Este poder é na presença de Deus. Este poder está disponível para aqueles que respondem, permitem ser atraídos e querem permitir que Deus, que Jesus seja o Deus da sua família. Está disponível para aqueles que querem ser povo de Deus. Tem alguém assim? Tem alguém aqui nessa noite assim, que quer que Deus seja o Deus da sua família e que você quer ser povo de Deus? Escute, para você, deixa o versículo lá, para você a Escritura está dizendo, Deus tem poder de fazer você ser transformado. Deus tem poder de fazer você ser o que você não era antes. E aqui, o principal de todos, o poder de se tornar filhos de Deus. Há poder disponível para você, dá um aplauso para tudo que você precisa mudar na sua família. Há poder de Deus disponível, alguém diga glória a Deus. Chacoalha a pessoa do teu lado aí e fala, tem poder de Deus para você. Para o outro lado, diga para o outro, fala, deixa Jesus te atrair nessa noite. Agora, nós estamos vendo aqueles que são atraídos e aqueles que não são atraídos por Deus. Nós, na nossa vida, temos também as pessoas que nos atraem e as pessoas que não nos atraem. Existem pessoas que nos conquistam. Existem pessoas que nós não. Existem pessoas que são neutras. E muitas famílias deixam Deus na posição de neutralidade. Não se permitem ser conquistados, não respondem a essa atração. Mas não repelem a Deus, mas vivem neutro. Lembra de algum versículo sobre isso? O livro de Apocalipse diz assim, você é morno. É isso que a Bíblia está dizendo. Você me quer as minhas coisas, tem medo da perdição, tem medo do inferno, acredita na existência de Deus. Você não me repele, contudo você não deixa ser atraído, você não se aproxima. A palavra vai, o Espírito Santo toca, Deus faz tanto bem na sua vida, ainda assim você fica vivendo de longe. O que dificulta os corações de serem conquistados? Provérbios 18, 19.
Provérbios 18 e 19 nos diz sobre a resistência que são gerados nos corações, que nos impedem de ser conquistados. E o provérbio destaca a ofensa como um grande adversário da conquista. Se alguém te ofendeu, a Escritura está dizendo, é mais difícil que essa pessoa consiga te conquistar do que uma cidade forte ser conquistada. Uma cidade com muralhas altas, uma cidade com torre de vigia, uma cidade com grandes portas. E se tem algo que fere e destrói casamentos e famílias, destrói relacionamento entre pessoas que se amam, é a ofensa. A intimidade chega, o tempo passa, e ao invés de elogios e admiração, dentro da família, acaba ofendendo o outro, seja por palavras, né, ou por atitudes, enfim, são produções de ofensas no coração do próximo, que vai fechando, e as pessoas que antes se amavam, as pessoas que conquistaram um ao outro, estão tão ofendidas, precisando ser reconquistadas, mas é difícil. Talvez você olhe para a esposa que perdeu a admiração e o carinho por você, e você fala, mas eu te amo, pastor, mas eu a amo. Por que parece que o coração dela não é meu? Pastor, mas eu amo meu marido, por que ele está tão distante? Ofensas. Ofensas. Momentos passaram, situações aconteceram, que ambos se ofenderam. E agora existe a necessidade dessa reconquista, e é difícil. Reconquistar é mais difícil do que conquistar. Quando você está conquistando, você não tem ofensa à pessoa, você entende, sabe o que você quer. E você está trabalhando pela conquista. Muitas vezes, depois da conquista ter acontecido, nós temos os relacionamentos como garantidos e duradouros, e entramos em um ciclo de ofensas, e vamos ferindo, e não percebemos que toda aquela admiração, ela vai caindo por terra. Tem pessoas que se sentem ofendidas por Deus. Por que eu fui abandonado pelos pais? Por que eu sofri tanto quando eu era criança? Se Deus existe, viu e sabia, porque Ele não cuidou de mim, porque Ele não interviu. E existem pessoas que guardam essas ofensas de Deus. E ainda que o Espírito Santo queira conquistar, ainda que o Espírito Santo queira atrair, o coração está ofendido. E é difícil, é duro para o Espírito Santo conseguir revelar para o seu coração a grandeza do amor de Jesus pela sua vida. Agora, independente do que tenha acontecido, essa reconquista, a Escritura nos mostra em algum lugar no Novo Testamento, que eu só marquei os versículos e não marquei a referência bíblica, e marquei várias e esqueci qual é, mas pesquisa lá para a gente, projeta para a gente, é o versículo 17, é 1 Coríntios, se eu não me engano é o capítulo 5, vê se é lá, 1 Coríntios 5, 17, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, 17, agora olha o 18, olha o 18 vai dizer assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, versículo 19, conseguiu encontrar lá? 1 Coríntios, algum lugar, versículo 17, sim? 2 Coríntios 5, 17, obrigado, a gente já lemos o 18, Deus nos reconciliando, nos dando o ministério, versículo 19. Isto é, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Põe os dois versículos juntos, por favor. Nós temos aqui 4 ferramentas de reconciliação, para reconquista. Nós temos aqui 4 ferramentas que
nós podemos utilizar para que nós possamos manter os relacionamentos dentro da família que nós amamos? Primeiro, é a iniciativa, é a decisão, é dizer, se precisa de reconciliação, é porque há separação, há distanciamento, há quebra de aliança, há sentimentos ruins, não estamos caminhando junto. Então nós precisamos reconciliar. Como que nós reconciliamos? Primeira coisa que nós vemos como padrão de Deus, iniciativa. Eu decido e eu vou dar um passo. A Escritura diz, isso provém de Deus, começou em Deus. O que Ele fez? Ele teve a iniciativa de reconciliar as pessoas com Ele. Tem pessoas importantes na sua vida, na sua casa, no seu contexto de vida, dentro da igreja, no seu trabalho, no meio dos amigos, que você ouve esse rompimento, mas existe amor, e você quer restauração com uma pessoa. Primeiro passo, decida você. Seja você o iniciador da reconciliação. Não precisa ficar esperando pelos outros. Você pode dar início a isso. Eu quero ouvir um amém bem forte. Segundo, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Está difícil em casa? Está difícil nos relacionamentos? Deus fez isso e te deu o ministério da reconciliação. Isso significa, pastor, então se eu tenho esse ministério, o meu ministério é o da reconciliação, então tudo é fácil para mim. Se você entende o que é ministério, não. Ministrar é servir. Ministrar é trabalhar. Ministrar é dedicar-se. Primeiro lugar, para reconciliação, iniciativa. Eu decido e eu dou início a isso. Segundo, eu entendo que eu tenho a habilidade para fazer esse trabalho e vai exigir de mim empenho, mas isso Deus já me deu. Você tem força em nome de Jesus, há poder do Espírito Santo na sua vida. Ele te deu esse ministério. Você não precisa viver uma família destruída. Deus te deu forças para você se empenhar e reconquistar os corações. Dá um aplauso a Ele bem forte aí. Isso no versículo 18, os 2 passos. No terceiro, isto é, estava reconciliando o mundo, continua falando da mesma coisa, não lhes imputando os seus pecados. Esse é o terceiro. Você quer reconciliar, mas aí você vai falar com a pessoa que você está chateado, e você quer deixar bem claro para ela, tudo que ela errou, onde ela errou, e quanto vai custar. É assim ou não é? Perdão? Você vem me pedir perdão? Senta aqui que eu vou te lembrar de tudo que você me fez. Vou te lembrar de tudo que você me fez sentir. Vou te lembrar de tudo que você me fez passar. Ah, seu miserável, eu sou crente, você tocou no ungido do Senhor. A mão de Deus vai pesar na sua vida. A pessoa está olhando, falando, não quer reconciliar, quer me mandar para o inferno. A Escritura está dizendo, você quer reconciliar. Você que ama, é importante para você quer andar com essas pessoas, são importantes, você quer elas na sua vida, então decida. Segundo, saiba que vai exigir empenho, bastante trabalho. Ou você pensa que você consegue numa noite desconstruir, reconstruir tudo aquilo que você destruiu em décadas de ofensas e desprezo. Até Jesus, para construir, para conseguir finalizar esse passo de reconciliação, a Escritura diz que ele levou 3 dias. 3 dias. 3 dias. Mas quanto isso afeta no mundo espiritual? Existe empenho, tempo para reconstruir, para reconquistar pessoas que nós perdemos. Não lhes imputando os seus pecados. Se você quer reconciliar, a primeira coisa que você precisa é já ter definido o perdão no seu coração. Que o perdão no seu coração não depende da atitude da outra pessoa. Não tem nada a ver com a outra pessoa, tem a ver com você. E se você não tiver o perdão no seu coração, quando você for tentar reconciliar com alguém, você vai cobrar a dívida. E o perdão é, escuta, você não está me devendo nada. Semana passada, a gente estava voltando de uma viagem, nós fomos fazer uma visita. Aí
Aí a gente já estava na unção. Na volta a pastora falou, eu vou aproveitar a oportunidade para te falar 3 coisas que eu estou ofendida com você aqui, e agora é a hora de você. Eu dei aquela tremida, por causa de uma chacoalhada assim, estava dirigindo. Eu disse, senhora, ela me falou as 3 coisas. Eu olhei para ela assim, peguei na mão dela. Falei, me desculpe por você ter se sentido assim, quero que você me perdoe. Você pode me perdoar? Você me perdoa? Ela deu um sorriso e disse, sim. Aí eu olhei de novo para ela e perguntei, falei, você quer que eu te explique por que eu tive essas atitudes? Ela falou, não me interessa. Já pediu perdão. Me ofendeu, já pediu perdão, está arrependido? Estou. Tá bom, não precisa explicar nada não. Aleluia. Não nos imputando os seus pecados. 4º e último, para a reconciliação, ele diz, Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Existem palavras que ao invés de você conseguir atrair a pessoa, ao invés de você conseguir renovar a aliança com a pessoa, existem palavras que vão piorar. Já aconteceu com você? Você tentando arrumar alguma coisa, aí a pessoa olha para você e fala assim, cala a boca, você só está piorando, está estragando, está ficando pior. Para reconciliar, existem palavras que o Espírito Santo vai pôr no seu coração. Mas para você receber a palavra do Espírito Santo no seu coração, primeiro você tem que estar com o coração livre, puro, liberado, perdão. E agora que você não quer o julgamento, a condenação da pessoa, então você vai estar pronto para ouvir Deus. Enquanto você quiser que a pessoa pague o mal que ela te fez, você não está pronto para ouvir o que Deus tem para dizer para aquela pessoa. Porque o que Deus quer fazer não é imputar a ela o pecado. Isso é coisa do homem, não de um Deus gracioso, misericordioso, que ama a família e que quer atrair. Então Ele espera você limpar o seu coração. E agora, com o seu coração limpo, Ele vai colocar uma palavra na sua boca. Eu contei para você, algumas semanas atrás, o testemunho dos meus pais, que por muitos anos, décadas, nunca conseguiram reconciliar. Nunca conseguiram ter um bom relacionamento, mas se amavam muito e não conseguiam viver separados. Mesmo em meio às tribulações, viviam juntos. E aí, depois de muitos anos tentando, muitas vezes piorando mais as coisas, contei para você o testemunho do dia que o meu pai orou ao Espírito Santo, ele falou com o Espírito Santo, e ele disse, Espírito Santo, eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo, todos esses anos eu não consegui. Me ajude. Eu não quero mais viver assim. Eu quero me reconciliar com a minha esposa. E naquela noite, o Espírito Santo o ajudou. E eles estão reconciliados. Dá um aplauso ao Jesus bem forte. Então são esses passos. Agora, estamos falando sobre o desejo de Jesus nos atrair. E quando nós somos atraídos pelo amor do Senhor, quando nós entregamos o nosso coração, quando nós respondemos, queremos sair do meio, do neutro, do morno, entendemos esse amor e respondemos e nos aproximamos a Jesus, João 6,44, João 6,35 e 37, ele diz assim, quem vem a mim jamais terá fome. Mas é necessário vir, e a vinda a Jesus, ela inicia aí com o trabalho do Espírito Santo, com o constrangimento em amor, com a bondade de Deus na sua vida, até você vir. No 37 ele diz assim, todo o que o Pai me dá, esse virá a mim. E quem vem a mim, o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Quando você responde a essa atração de Deus, quando você vem para perto, Ele te garante que você não ficará sedento, você não ficará faminto, e você jamais será descartado. Lembra das ofensas? Poxa, eu fui conquistado, eu entreguei o meu coração, eu confiei, fui desprezado, traído, usado e jogado fora. Agora Deus quer me conquistar? Meu coração está ferido, meu coração está machucado. Eu não vou, por quê? Porque tem esse bloqueio, essa insegurança. Como eu vou me entregar em um relacionamento, sendo que eu já fui tão ferido? Escute, não compare Deus aos homens.
Ele é perfeito. Ele não erra, Ele não falha. Ele não abandona. Ele não descarta. Você pode confiar em Jesus. Se Ele está te atraindo essa noite de você responder e vir para a presença dEle e dizer: Senhor, eu não resisto mais a esse chamado constante. Eu não resisto mais ao seu convite. Eu não resisto mais. Eu vou me entregar ao Senhor, eu vou entregar a minha família ao Senhor e eu vou confiar que o Senhor vai cuidar, vai me ajudar a cuidar desse relacionamento. Amém? No livro de Atos, capítulo 7, nós temos diante dos sacerdotes a pregação de Estevão, que foi a causa dele ser, primeiro, de ter sido convocado ali, e segundo, de ter sido morto a pedradas. E quando Estevão está pregando para os sacerdotes, o povo de Deus, o povo que conhecia Deus, que conhecia a palavra de Deus, mas olha isso, eles eram insensíveis ao Espírito de Deus. Estudiosos da palavra, leitores, transcritores, é assim que fala, da palavra, professores da palavra, mas duros ao Espírito, insensíveis ao Espírito. O Espírito Santo não conseguia os trazer para perto. A Escritura diz: me adoram, me louvam, mas é só de lábio, o coração está distante, está longe, eles não foram atraídos ainda. Então, Estevão está pregando para os crentes, e ele está falando a respeito dos comportamentos, dos passos de Deus em favor do homem, como demonstração de amor. Ele não só chegou lá e falou assim: ó, Deus ama e pronto. Não, ele começa desde os antigos profetas de anos, de milênios de escritura, e ele vai lembrando os homens, e ele diz: olha, lembra lá como Deus atraiu a Abraão para uma aliança, com uma promessa. Ele vai para Moisés, e diz: olha como Deus atraiu Moisés na sarça ardente, fez com que Moisés chegasse próximo. Quando ele chegou perto, Deus diz: Moisés, você vai precisar vir mais perto, mas primeiro tire essas sandálias, porque este lugar aqui, esse território, eu te quero mais perto. E Estevão vai relembrando, vai falando sobre a aproximação, a conquista, o atrair do Espírito Santo, e eles estão ouvindo. Eles estão ouvindo todo o contexto bíblico. Ele fala sobre como Deus atraiu José, e colocou ele em uma influência no Egito, uma influência no mundo, um grande governador, sábio, excelente administrador. Ele fala de como Deus, tudo em Atos 7, depois você pode ler esse texto com detalhe. Depois ele fala sobre Salomão, olha como Deus atraiu Salomão, o visitando em sonho. Salomão, pede o que você quiser. Eu tenho uma aliança com seus pais, eu tenho uma aliança com a sua família, tem crédito para você. E Deus atrai a Salomão para a construção do templo. E tudo isso eles estão ouvindo Estevão. Contudo, a partir do versículo 51, Estevão começa a repreender os corações. Estevão começa a dizer para ele: escute, Deus quer fazer da sua família uma família dele, e Deus quer ser o Deus da sua família, e Deus tem feito muitas boas coisas. Contudo, vocês são de dura serviço, vocês são teimosos, o coração de vocês é duro, não foi circuncidado ainda, não tem sensibilidade, o coração não foi tocado. O ouvido é duro, vocês não têm ouvido mais a Deus, vocês não dão mais valor na palavra de Deus. Você sempre resiste ao Espírito Santo. Deus já te atraindo, e você está resistindo ao Espírito Santo. Agora não, sou muito novo, estou muito ocupado, está muito longe. Estou muito velho, já servi demais. Você resiste ao Espírito Santo. Versículo 54. Eles ouviram até essa repreensão. Versículo 54. Ao ouvirem isso, eles se enfureceram em seus corações, ao ponto de ranger os dentes contra Estevão.
Vai passando, 55. Não ficaram cheios de furor, de ira, de ódio, rangeram os dentes. Mas ele continuou cheio do Espírito Santo, vendo ao Senhor, versículo 56. Versículo 50 e... Põe no 54 e 53. Atos 7. Tem mais coisas ali. Uhum. 52. Vai lá para o livro de Atos. Pega a sua Bíblia de papel aí. Quem tem Bíblia de papel aí, dá um glória a Deus. Misericórdia. Não aqui, quem tem em casa, diz aleluia. Quem lê? Rapaz. Aleluia. Versículo 51. Versículo 51. A partir do 51. Ele diz assim. Tá certo, a gente leu tudo, né? Versão diferente, complicado. Não achei as palavras que eu queria. Mas resumindo, ele está dizendo, você está duro ao Espírito Santo, Deus está querendo te atrair, você está duro. Quando fala das coisas boas e que Deus ama, beleza, você ouve. Agora, quando fala de aproximar de Deus, de deixar Ele te atrair, quando diz que o lugar que você está, na neutralidade, está errado, não é suficiente para Deus, isso é coisa de pastor. Onde já se viu? O pastor fica falando que a gente não pode faltar culto. Que isso? Eu que sei da minha vida. Onde já se viu? O pastor fala sobre a participação, os momentos, os congressos. Estar presente, de você investir tempo, dinheiro, investir sua família, deslocamento, outros compromissos para estar presente. Que é isso? O pastor só quer público. O pastor só quer audiência. O pastor só quer movimento. Não, querido. Eu quero liberar palavras de Deus que transformam a sua vida. Quero liberar palavras de Deus que vão mudar o rumo, mudar o curso da sua vida. A palavra que o Espírito Santo libera para a nossa vida, quando revelada e respondida ao nosso coração, é ela que tem o poder de transformar a nossa história, a nossa família. Não, mas eu amo a Deus, Deus sabe, eu amo a minha esposa, ela sabe, eu amo, as pessoas sabem, mas não é suficiente. Existe um lugar, existem passos. E tudo começa quando nós respondemos à atração do Espírito Santo de Deus. Hoje, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, não resista. Não resista. Como muitos fizeram no deserto. E ficaram prostrados. E ficaram para trás. Não alcançaram as suas promessas, pois resistiram ao Espírito. Como você reage mediante as correções, aos alertas de Deus, aquilo que Deus reprova? Qual é a sua resposta? Como você reage quando a esposa reprova, quando o marido reprova? Pessoas que brigam, se desequilibram, perdem, entregam totalmente o domínio próprio. Como você reage? Quando Deus te fala, beleza, você me ama, eu também te amo. Como fica a sua cara quando Deus olha para você e fala assim, eu te amo, eu sempre cuidei de você, sempre te livrei, mesmo que você não merecia, morri por você, você me ama, tá bom, o que você está fazendo por mim? Deus é amor. E Ele nunca teve dúvida, e Ele nunca precisou provar o amor dEle para ninguém. Nem para Ele mesmo. Mas por que Ele age tanto em favor das pessoas? Amando. Porque o amor, ele gera atitudes. Você ama a Deus, você ama a sua família. Existem passos que você precisa ir além. Existem passos que você precisa dar. Se esse amor é verdadeiro. 2 Coríntios 4, aqui a gente encerra. Louvor, pode vir me ajudar? Vamos criar um ambiente de adoração aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. A maior demonstração de amor é a cruz. É o Evangelho, é a boa nova, é a boa notícia. É Deus dizendo, você devia, mas eu não lhe estou imputando o pecado, não estou cobrando o seu pecado. Eu quero perdoar o seu pecado, basta você arrepender.
e vir para a minha presença. Maior testemunho, maior força, maior arma que existe para atrair um coração é a mensagem da cruz, é a pregação do Evangelho. Se você tem se tornado insensível ao Evangelho, é um grande indício de que você está insensível a outras pessoas. E o seu coração tem endurecido. E ele diz, mas anunciamos, se essas boas novas que nós anunciamos, elas estão encobertas para algumas pessoas, elas estão atrás de um véu. Você mudou de novo a versão, né? É apenas para que aqueles que estão perecendo. Versículo 3, versículo 4, ele diz, se as pessoas não estão vendo a mensagem da cruz, não estão vendo o Espírito Santo querendo atrair, Jesus chamando para perto, é porque existe um véu, ela está encoberta, ela foi cegada. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, porque se ele está cego, ele não pode ver as boas notícias, ele não pode ver a luz das boas notícias, e não entende a mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a mensagem, que é a imagem de Deus. Então, se você está insensível ao chamado do Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, ao convite do Espírito Santo, se você não tem sentido Deus te atrair, que a sua mente foi cegada pelo Deus deste mundo, o dinheiro, o trabalho, os sonhos, os projetos, os investimentos, seus, dos outros, as obrigações, o dia a dia, a rotina, o cansaço, bloqueou, fechou sua mente, e você não consegue ver a luz, a boa notícia de que Jesus quer te trazer para perto, que Ele quer te atrair, que Ele quer ser o Deus da sua família. Assim você não entende essa mensagem, a mensagem é a respeito da glória de Cristo. Quando Ele diz, chega para perto, Ele está dizendo, eu quero te revelar a minha glória. E quem entende responde, quem entende, quem vê essa mensagem, quem entende que Jesus está chamando, quem responde, quando responde, recebe um tesouro. 2 Coríntios 4:7, o 4:7, mesmo capítulo, verso 7. Ele diz, mas quem recebeu, nós que fomos atraídos por Ele, somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Que tesouro? A reconciliação, o relacionamento com Ele, a presença dEle. Temos esse tesouro de sermos ministrados por Ele, de ter Ele fazendo por nós, mas não só isso, temos esse grande tesouro que agora nós também fazemos por Ele. Você quer ajudar as pessoas? Você quer ajudar o mundo? Você quer ajudar as pessoas no mundo? Você quer impactar a vida de alguém de verdade? É impossível se você primeiro não for transformado. As pessoas vão mentir para você, vão enganar você, vão roubar seu dinheiro, vão enganar você, levar seu dinheiro. Vai demorar para você ver que aquilo não era amor, que a pessoa só estava querendo levar vantagem na sua vida. Porque você está em trevas. Se você ainda não respondeu, não veio para o Senhor, você está pobre. Pobre de espírito, pobre de relacionamento, pobre de amor. E Ele diz, mas aqueles que respondem e se entregam, tem em si esse grande tesouro. Esse grande tesouro. Jesus ele fala em duas parábolas sobre a comparação ao reino dos céus. E a primeira ele diz, ao que eu vou comparar o reino dos céus? Ele dá algumas parábolas, e duas delas ele diz assim, o reino dos céus é igual um homem que encontrou num campo, achou um terreno, um sítio, uma chácara, uma fazenda, e lá ele achou um grande tesouro. E Jesus diz, e ele foi, vendeu tudo que ele tinha, abriu mão de tudo que ele possuía, e todo o recurso, todas as forças que agora estavam nas suas mãos, ele foi
e adquiriu esse tesouro. Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um comerciante, a um homem de negócios. Ele compra, ele vende, ele negocia. E de repente esse homem de negócios encontrou uma pérola preciosíssima. Então ele foi, vendeu tudo que ele tinha, e com todos os seus recursos, ele foi e comprou aquela pérola. O reino dos céus é semelhante. Só que Jesus não está falando de dinheiro aqui. O reino dos céus não pode ser comprado por dinheiro. Você concorda comigo? Então por que Jesus está comparando o reino dos céus com alguém que pega todo o dinheiro que tem e compra, se o reino dos céus não pode ser comprado com dinheiro? Ele está dizendo: o reino você descobriu, você viu, você identificou, encontrou um lugar onde você sabe que o reino dos céus está presente. Você encontrou esse tesouro. Com todas as suas forças, tome posse disso que você encontrou. Ele está dizendo: abra mão de tudo que for para você valioso, para que você possa ter esse reino. Volte, abra mão de tudo que te impede de estar neste lugar precioso que você encontrou, que é o reino dos céus. E a pergunta é: você que tem sido atraído por Deus, você que tem sido atraído pelo Espírito Santo, você tem sido chamado. Quarta semana, nas 3 anteriores, nós falamos sobre aliança, renovação de aliança, convite, aliança com a família, aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com o ministério. E você tem ouvido Deus te chamar para uma aliança, Deus tem te atraído. O que é precioso para você, que está te impedindo de você tomar posse disso que Deus está te chamando? Feche os seus olhos por um instante, curva a sua cabeça e olhe para isso. O que te impede